Escolhi ter parto normal. O que eu preciso saber? Bom, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre protagonismo da mulher. Protagonismo da mulher, eu vou contar para vocês 2 casos bem emblemáticos que aconteceram com pacientes minhas para vocês entenderem o que é de verdade protagonismo da mulher. O primeiro é o seguinte, teve uma paciente que me procurou, ela queria muito um parto normal, ela queria de verdade, gente, e parto normal, para dar certo, primeira coisa, para você ter uma experiência positiva, você tem que querer de verdade e você tem que se preparar. Eu costumo dizer que um parto normal é como correr uma maratona, então você tem que se preparar. Você tem que querer. É aquilo assim. Você nunca pensou em correr uma maratona, nunca passou pela sua cabeça, suas amigas te ligam na sexta-feira à noite e falam, vamos correr uma maratona amanhã? Você fala, vou. De duas uma. Ou você vai parar no meio do caminho, ou você vai correr a maratona e vai não ter tido uma boa experiência. Então, parto, o primeiro passo para você ter uma boa experiência é você querer de verdade, né? E você ser protagonista dessa assistência, escrever o seu plano de parto. E escrever o plano de parto, você vai contar com a ajuda da doula, da enfermeira obstetra, do seu médico obstetra, mas você tem que pensar que você é protagonista, como você quer ser assistida. Você vai colocar ali. Às vezes a gente vê alguns planos de parto que você vê que foi o profissional de saúde que, de certa forma, induziu aquela escrita. Mas é importante isso, essas pessoas vão te ajudar. Então, educação perinatal durante o pré-natal, ela é extremamente importante para você construir esse plano de parto. E aí, essa mulher, voltando às 2 histórias que eu fiquei de contar para vocês, essa mulher me procurou porque ela queria um parto normal de verdade. Com 37 semanas, a gente criou um grupo de WhatsApp com a equipe que vai assistir, né? Estávamos eu, enfermeira obstetra, doula, a mulher, o marido. O grupo de WhatsApp é da mulher. Tem gente que coloca a fotógrafa, pai, mãe, quem ela quiser que esteja acompanhando toda a movimentação acerca do parto, ela coloca nesse grupo, ok? Então tínhamos o grupo, ela já tinha escrito o plano de parto, a equipe já tinha se apropriado do plano de parto dela e a essa altura do campeonato, ela já foi orientada quais são os sinais de fase ativa, né? O trabalho de parto é o seguinte, você tem uma fase pródromos, que são alguns sinais do corpo se preparando para ela entrar em trabalho de parto. Existe a fase latente. A fase latente, a mulher tem algumas contrações, mas ainda não tão ritmadas, e tem alguma dilatação. Quais são os sinais de fase ativa? Aquele sinal que a enfermeira vai na casa da mulher ou que ela deve ir ao plantão para ser examinada. Basicamente, são 3. Primeiro, contrações fortes a cada 5 minutos. Então a gente orienta a mulher o seguinte, você vai deitar, de preferência de lado, vai pegar um relógio e vai contar quantas contrações fortes você teve em 30 minutos. Eu, particularmente, não gosto muito daqueles aplicativos de contar contração. Primeiro, que às vezes induz a mulher a contar alguns aumentos de tônus como contração. Muitas das vezes manda a paciente ir procurar a maternidade sem necessidade. E duração de contração é difícil para a mulher, às vezes até para um residente de obstetrícia, ele entender como que mede a duração da contração. Então, normalmente a gente orienta a mulher o seguinte, você percebeu que está tendo contrações dolorosas mais frequentes do que as contrações de treinamento que porventura você estava tendo? Então, você vai pegar um relógio, deitar, de preferência de lado, e vai contar quantas contrações fortes você teve em 30 minutos. Teve 6 a 8 contrações, a enfermeira obstetra vai te avaliar. Bom, outro sinal é sangramento vermelho vivo, como se fosse um segundo dia de menstruação. Na fase latente, às vezes, a mulher perde uma secreção sanguinolenta ou uma secreção amarronzada, mais consistente, assim, que é o tampão mucoso. Bom, tampão mucoso é de fase latente, ou de pródromos. Mas a fase ativa, se ela tiver sangramento vermelho vivo, isso provavelmente é fase ativa. Ou então se a bolsa romper. Se a bolsa romper, se tiver sangramento vermelho vivo como se fosse um segundo dia de menstruação, ou se tiver 6 contrações em 30 minutos percebidas no repouso, vai comunicar a equipe ou vai procurar um plantão. Bom, então ela falou, gente, estou tendo contrações, tive 6 contrações em 30 minutos. A enfermeira foi na casa dela avaliar, era um dia de manhã, não me lembro se 8 ou 9 horas, examinou, constatou uma fase latente. Ela estava com 3 centímetros de dilatação, o bebê nasce com 10, mas ainda não estava com contrações ritmadas. E aí orientou, bom, se as contrações ritmarem, você me chama que eu te reavalio. Aí chegou de tarde, ela falou, gente, agora estou com contrações. Aí a enfermeira que tinha avaliado ela de manhã estava num outro parto com outra médica. A outra foi a backup dessa enfermeira, foi avaliar. E aí olhou,
3 centímetros, contrações ainda não ritmadas, fase latente. Chegou a noite, não me lembro, sei lá, umas 11 horas da noite, ela me ligou e falou: Gisele, eu queria que você me examinasse, porque eu tô achando que isso é fase ativa e as duas eu acho que elas estão confundindo essa fase. Me avalia? Às vezes eu vou até na casa da paciente, mas eu pensei, ela pode estar preocupada com o bem-estar da neném, que era uma paciente que às vezes desviava um pouquinho a curva de crescimento a ultrassons, isso era motivo para ela ficar muito angustiada. Eu falei, me encontra no hospital, que lá a gente vai avaliar e a gente vai fazer um exame para ver o bem-estar da neném. Aí lá examinei 3 centímetros. E aí a gente fez um exame chama cardiotocografia para avaliar o bem-estar, a neném estava bem, e essa cardiotocografia mostrei para ela que ela não estava tendo aquele padrão de contração ritmado de fase ativa. Bom, volta para casa. Chegou de madrugada, ela escreveu no grupo assim: gente, quero uma cesárea, eu não dou conta da dor do parto. Sou fraca para dor. Bom, a maneira como a gente estava conduzindo a assistência dela para ela não estava bom. Vamos todo mundo para o hospital. Chegamos no hospital, examinamos 3 centímetros. E ela queria uma cesárea. Ela não estava lidando bem do ponto de vista psíquico com aquela dor. E aí ofertar para ela os métodos não farmacológicos, gente, ela estava querendo ir para o bloco. Então, a gente propôs para ela o seguinte: vamos primeiro resolver sua dor. Depois você decide. Optar pela cesariana, você pode decidir em qualquer momento. Mas se for agora, é um caminho sem volta. O que você acha? Aí ela topou. E aí ela recebeu analgesia. Analgesia para parto, vai com uma agulha na coluna lombar, no espaço entre vértebras, injeta o anestésico, no buraquinho da agulha passa um catéter, que é uma mangueirinha, tira a agulha, cola o catéter nas costas e a pontinha fica aqui próxima do ombro. Porque a analgesia, ela dura 2, no máximo 3 horas. Passou esse tempo, o bebê ainda não nasceu, você injeta pelo catéter, não tem que funcionar de novo. Fizemos essa analgesia, o anestesista fez, e aí, depois de uns 20 minutos, ela falou: agora eu dou conta da dor. Tá. Só que a gente fez uma analgesia muito precoce, numa fase latente ainda. E aí a gente falou, então a gente precisa conduzir seu trabalho de parto. Ela falou, do jeito que eu tô, vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora eu dou conta de tudo. Então foi um parto que a gente precisou colocar a ocitocina sintética no soro, precisamos romper bolsa para potencializar, para conduzir esse trabalho de parto. Cerca de 7 horas depois da hora que ela recebeu essa analgesia, a neném dela nasceu. E eu me lembro muito bem desse parto. A neném nasceu no banquinho, a hora que ela pegou a neném toda satisfeita, com uma dose. Aí a gente falou, você viu que seu parto foi sem anestesia? Ela, não. Aqui o catéter. Pois é, mas já acabou o efeito há quase 5 horas e você está sem o efeito do anestésico. Nisso, ela viu que ela era muito mais forte para a dor do que ela imaginava. Gente, ela teve um parto com ocitocina. Um parto com ocitocina sintética é um parto mais doloroso. Ela teve esse parto e ela não precisou mais de nenhuma dose de analgesia. Ela viu que ela era muito mais forte para a dor do que ela imaginava. Ok, esse é um caso. Há umas 3 semanas, mais ou menos, eu tive um outro caso bem diferente. A paciente entrou na fase latente numa quinta-feira, o neném foi nascer na segunda-feira. Ela ficou esses dias todos em fase latente. E ela ficou bem. Ela conseguiu ir ao cinema com o marido, ela conseguiu sair para comer fora. Então ela conseguiu lidar muito bem com esses dias em fase latente. Ok, claro que a equipe ficou de sobreaviso, né? Então assim, se a gente estava numa festa, não ia beber um espumante, por exemplo, porque a qualquer momento a paciente poderia entrar em fase ativa. Também não dá pra gente virar para ela, isso começou na quinta, virar para ela no sábado, por exemplo, falar, vamos resolver, porque já tem 2 dias, não. Para ela estava tranquilo, uma mulher saudável, um bebê saudável, ela estava tranquila nessa fase latente. Vamos esperar. A neném nasceu na segunda-feira, foi um parto absolutamente natural. A única coisa que eu fiz nesse parto foi dar alguns pontinhos numa pequena laceração que ela teve. Bom, esses 2 casos, eles são bem emblemáticos para poder mostrar o que é protagonismo da mulher, o que é você colocar a mulher como foco da assistência, né? Não é tirar esse protagonismo do médico, que normalmente é o médico que determina as coisas. Então, protagonismo da mulher, a equipe precisa conhecer essa mulher, saber das expectativas dela, do desejo dela, e aquele plano de parto, a equipe vai ajudá-la a conseguir o que ela colocou no plano de parto. Às vezes vai desviar um pouquinho, né? Como no primeiro caso, que ela não estava imaginando que precisasse de um parto conduzido. Ela precisou de analgesia, precisou de ocitocina, precisou de romper bolsa. Mas enfim, isso é protagonismo da mulher. É entender a mulher como o parto é dela. O parto não é do médico, não é da enfermeira, o parto é dela. E quem tá ali para assisti-la. Então a gente tem até que parar de falar, eu fiz um parto como médico, eu não fiz parto, eu assisti uma mulher em trabalho de parto. Quem fez o parto foi ela. Bom, enfim, esse é só um dos assuntos que a gente pode falar
em relação ao plano de parto. São vários outros. Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa questão, protagonismo da mulher, plano de parto, parto normal, coloque nos comentários que a gente vai responder. Meu nome é Gisele Maciel, sou médica obstetra aqui em Belo Horizonte e te espero semana que vem para um novo vídeo.